e paz, meus amados irmãos. Bom estarmos aqui mais uma oportunidade na presença do Senhor, com o nosso estudo bíblico, podendo levar até você essa palavra que edifica, essa palavra que auxilia, essa palavra que fortalece. Hoje eu quero compartilhar com você o texto de Gálatas, capítulo 2, os versos 19 até o 21. E nós vamos falar sobre esse viver de Cristo em nós, entendendo que isso é fundamental para gerar intimidade, para trazer envolvimento, avivamento, instrumentalidade sobre as nossas vidas. Então abre a sua Bíblia e vamos ler. Diz assim o texto: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Pai querido, fale ao nosso coração por meio da Tua palavra, para que sejamos edificados, para que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais, Deus, e assim colocar em prática tudo o que o Senhor tem nos ensinado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, eu quero falar com vocês sobre esse tema, tá? Cristo vive em mim. Você vê que é uma experiência profunda do apóstolo Paulo, um homem transformado por Cristo e que foi bastante útil, muito usado por Deus nesse trabalho missionário. E Paulo, ele era um cara bastante íntimo de Jesus, um homem muito ligado mesmo à fé, muito determinado em seguir a Cristo e pregar o Evangelho. Então aqui em Gálatas a gente vai perceber que Paulo está tratando da salvação e o que mudou na sua vida. Isso é muito importante. Quando nós olhamos também para a nossa salvação, a minha, a sua, independentemente de quantos anos a gente vive na fé, o que tem mudado na sua vida? O fato de ter sido transformado por Jesus aí há algum tempo. O que mudou? Então vamos olhar na vida de Paulo. E quando ele se dirige essa carta aos Gálatas, nós temos duas situações, Uma poderia ser a Galácia do Sul, formada aí pelas cidades de Antioquia, Pisídia, Icônio, Derbe, Listra, ou podia ser a Antioquia do Norte, com as cidades Bitínia, Frígia, Capadócia e etc. Provavelmente o mais correto é que ele tenha escrito aí para a Galácia do Sul. E ele escreve, provavelmente aí entre os anos 50, 55, depois de Cristo. E o grande problema para essa carta, a base, a razão dela, é que havia uma situação de conflito ali com os judeus, e entre os judeus. Porque muitos judeus queriam convencer os gentios sobre a lei, dizendo que a lei ainda importava para a vida do novo convertido, especialmente a circuncisão. Grande foco, o grande conflito aqui dos judeus com os gentios e onde Paulo precisa interferir, trazer uma palavra para exortar, para corrigir esses irmãos, para mostrar que a circuncisão tinha nada a ver com Cristo, com a fé,
Então não era necessário que os gentios, novos convertidos, né, se identificassem com os judeus por meio da lei. E aí você lembra que Pedro e Barnabé, né, talvez por falta de conhecimento também, eles de uma certa forma davam apoio aos judeus, né? Então, de certa forma, eles concordavam que ainda era necessário alguns princípios da lei para, né, confirmar a salvação dos gentios. Então você lembra que Paulo chegou, né, bateu de frente com Pedro e Barnabé, colocou, né, as coisas nos lugares, e ele começa a carta fazendo uma séria crítica a eles, dizendo que, na verdade, eles estavam passando do verdadeiro evangelho e trazendo outro evangelho. Isso é um perigo, isso era uma heresia. Então Paulo, ele corrige, né, a Pedro, corrige Barnabé e, logicamente, ele corrige aqui a igreja. E aí ele então falando, né, no capítulo 2 que nós lemos, esse é o meu foco com os irmãos, da mudança que teve nele, e agora ele está deixando claro que o mais importante é Cristo, e Cristo precisa viver em nós. Jesus precisa, né, ser o centro mesmo da nossa salvação, da nossa vida. Por isso ele faz isso aqui em 3 partes, nesses versículos que nós lemos. Tá? Não vou abordar a carta, não vou discutir aqui a lei, vou falar um pouquinho sobre ela, mas não discutir os detalhes, dizer apenas da importância desse viver de Cristo em nós. E primeira coisa que aprendemos aqui é que Paulo, ele apresenta a insuficiência da lei. O verso que nós lemos aí, 19, a parte A. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então, meu amado irmão, Paulo, ele não está desprezando a lei, né? Sabemos que tem um aspecto cerimonial, esse foi cumprido em Cristo, então a gente não guarda mais, nem eles deveriam guardar, né, a lei cerimonial. A lei moral, lógico, Jesus resumiu em 2 mandamentos, né, e que a igreja segue à risca, né, amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Isso é fundamental. Mas o que Paulo está dizendo é que a lei ela não tinha valor para a salvação, ela era insuficiente para a salvação. Várias vezes o próprio Paulo disse que a lei era boa, né? A lei é boa, a lei teve o seu valor, teve a sua validade, né? Tanto é que, se você olhar Deuteronômio 13, a gente pode perceber ali, ou concluir um assunto sobre a lei em 3 pontos. Primeiro, a lei ela era como um espelho que refletia a justiça de Deus e a deficiência do ser humano. Então a lei tinha esse valor, tá? É o espelho que reflete a justiça de Deus e a nossa deficiência. Segundo, a lei ela tinha por princípio refrear o mal através de um código civil. Por isso ela era muito boa, né? Então tinham ali os princípios relevantes, né, para a conduta, para os relacionamentos, de forma que as pessoas poderiam andar corretamente conforme esses princípios. E por último, a lei ela educava, né, para as boas obras, para aquilo que ainda agradava a Deus. Então, obedecer à lei, observar a lei, sempre era importante naquele contexto ali dos judeus, naquele princípio da igreja ainda. Então ela tinha esses 3 propósitos, mas a lei ela era limitada, né? Muito limitada, principalmente porque a lei ela simplesmente apontava para o pecado, mas não mostrava a solução para o pecado. Então a mesma coisa dizer assim, olha, você vai morrer, mas eu não tenho a solução para você. Você está doente, mas eu não tenho o remédio para curar a sua doença. Então a lei era assim,
olha, você está doente, você está em pecado, você vai morrer por causa do pecado, mas a lei não tinha em si mesma uma solução para esse conflito, não podia resolver a questão do pecado, tá bom? Então, por mais que os princípios fossem bons, por mais que a lei cerimonial fosse interessante, por mais que em algumas circunstâncias relacionadas a ela tivesse valor, todavia a lei não podia salvar, né? Não podia salvar, como não pode. Ou seja, a salvação nossa não é por obras, não é por observância de princípios, não é por relação eclesiástica, não é. Paulo, se você olhar para ele diz que ele observou a lei, que ele tinha fé, que ele era muito estudioso, que ele era um cara assim, respeitadíssimo com a lei de Deus, mas que não mudou Paulo, não transformou Paulo. Então a lei ela era insuficiente, é o que ele apresenta aqui em primeiro lugar. Em segundo, ele vai falar sobre a suficiência de Cristo, 19b, a fim de viver para Deus, eu estou crucificado com Cristo. Então aí sim, aí Paulo vai dizer, gente, embora a lei tivesse o seu valor, todavia ela não era suficiente para a salvação. Então aí Jesus veio, Jesus veio, cumpriu a lei, se tornou um sacrifício ou o sacrifício único, perfeito, aboliu todo aquele cerimonialismo e determinou ou ensinou que a partir dele, então agora a igreja ela passaria a viver pela fé em Cristo, por Cristo, não mais pela lei. Então é o que o Paulo quer dizer aqui, eu passei a viver para Cristo, eu estou sob o domínio de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele sim, mostrou o meu pecado, mostrou as consequências do pecado, e Jesus trouxe solução para o meu pecado. Então a morte dele, o que ele fez na cruz, é suficiente para a minha salvação. Então eu não preciso de mais nada, eu não dependo de mais nada. Então Cristo é suficiente para a minha salvação, tá bom? É o que Paulo quer dizer aqui, eu estou crucificado com Cristo, eu fui identificado com Cristo. Lá na cruz, eu também, pela fé, morri com Cristo e ressuscitei com Cristo. E meu amado irmão, isso é muito importante, Porque Paulo está dizendo de uma transformação ocorrida na sua vida, uma transformação profunda, como nós bem conhecemos o que aconteceu com ele ali a partir de Atos capítulo 9. Então aquele homem que era perseguidor passou a ser perseguido. E é interessante que ele se torna, ele que era Saulo, um homem, Saulo quer dizer, pedido, solicitado, torna-se Paulo, um nome que tem um sentido de mais humildade, pequeno, porque agora ele é consagrado a Deus, tanto no seu nome quanto na sua pessoa, no seu caráter, no seu envolvimento. Então Paulo agora ele vai dizer que Jesus o transformou, Então Cristo foi suficiente para promover essa mudança na sua vida. E assim, meu amado irmão, também é conosco, Então imagine você que nós como esposo, esposa, filho, amigo, irmão, comerciante, profissional, então não importa a área de atuação ou de vivência nossa, o importante é que se Jesus ele é suficiente para nós, ele transformou a minha vida e a sua vida, então a partir de Cristo eu sou um novo esposo, uma nova esposa, um novo filho, um novo irmão, um novo comerciante, um novo profissional,
onde eu estiver e com quem eu me relaciono, fica claro que Jesus ele foi suficiente, ele é suficiente para a minha vida. Tá, meu amado irmão? Então essa transformação ela tem que ser evidenciada, para não dizer que você está apenas na igreja, mas que você está de verdade em Jesus Cristo. Ele é plenamente suficiente para você. Ele transformou a sua vida de verdade, transformou a minha vida de verdade. Então é isso que Paulo quer dizer. A lei não pôde fazer isso, tá? A sua religião não pode fazer isso. O seu pastor não pode fazer isso, meu querido. Só Jesus pode transformar a sua vida, tá bom? Então ele é suficiente para trazer essa realização no seu coração. E terceiro, ele vai falar sobre a eficiência da fé. Então, o versículo que a gente conhece tão bem, né? Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu vivo agora pela fé. Ainda na carne, mas vivo pela fé. Vamos explicar isso aí. Então, o que Paulo quer dizer? Que agora, então, sendo Cristo suficiente para ele, ele vai mostrar a eficiência da fé do que é, então, viver agora em Cristo. Então, agora Cristo vive em mim. Então, há uma habitação certa, coerente, né, com o meu viver. Então, se Cristo vive em mim, se Ele habita em mim, está comigo, então tudo agora na minha vida passa a ser diferente, tá? Diferente. Talvez duas palavrinhas aí importantíssimas nesse viver com Cristo, que é a comunhão com Ele. A comunhão com Ele. Então, a partir dessa transformação, eu passo a estar em comunhão com Cristo. Por isso, a importância da oração, da leitura bíblica e dos encontros na igreja para adoração. E assim de tudo, né? Além disso, nós ainda temos como evidência, fruto dessa transformação, nós temos aí a santificação e a glorificação. Entendeu? Então são certezas, né, que fazem parte dessa nova vida em Cristo. Então estou em comunhão com Ele, porque Ele habita em mim, busco a santificação, porque Ele habita em mim, espero a glorificação, porque Ele habita em mim. E Ele está me conduzindo, né, para esse encontro real, visível, pessoal com Ele. E é tudo o que nós aguardamos, porque Cristo vive em nós. E Paulo fala aqui, né, que uma coisa muito interessante, ele diz que esse viver que agora tenho na carne. Como assim, né? O que Paulo quer dizer com esse viver na carne? Tá? Nada a ver com a natureza pecaminosa que ainda faz guerra aí com o fruto do Espírito, né? A gente vive em guerra, você sabe que é batalha espiritual e que precisamos dar mais ênfase e produzir mais o fruto do Espírito, né? Vencer, crucificar, deixar as obras da carne. Mas o viver na carne, Paulo quer dizer o seguinte, que mesmo estando em Cristo, nós ainda somos seres humanos, nós ainda estamos sujeitos às nossas fraquezas, nós ainda estamos sujeitos a escolhas e às vezes escolhas erradas, nós temos uma personalidade, nós temos temperamentos diferentes e geralmente isso não muda, ou não muda assim tão rápido, né? Às vezes o temperamento, né, a nossa personalidade, isso pode aos poucos ser tratado pelo Espírito Santo de Deus e precisa ser tratado, né? As mudanças depois da salvação, aí elas precisam acontecer, lógico que precisa, que Paulo fala, né? Quem mentia não mente mais, né? Quem xingava não xinga mais, quem era preguiçoso agora trabalha,
né? Quem bebia não bebe mais, quem mexia, procurava ambientes impróprios não procura mais. Então, isso vai mudando mesmo em nós. E o nosso temperamento, né? Lógico, né? Às vezes você é uma pessoa muito brava, né? Uma pessoa, sei lá, muito magoa demais, que fere pessoas, né? Uma pessoa meio descontrolada no seu temperamento. Isso precisa mudar, tá? Então, se Cristo habita, embora você continue com o seu temperamento, todavia ele precisa ser controlado, administrado pelo Espírito Santo que habita em você. De forma que, havendo um controle, né, vencendo essas fraquezas do próprio temperamento, né, vencendo fraquezas pessoais ou nos relacionamentos, então, aos poucos, a gente vai melhorando, né, e vamos nos tornando cristãos cada vez melhores. É isso que acontece, irmãos. Por isso que é crescimento, né? É santidade, é maturidade. Então não é assim num ato, né? É um processo que nos envolve, porque aí Cristo vive em mim, vive em nós. Então eu estou sob o senhorio dele. Então Paulo diz que ele vive pela fé. Viver pela fé tem aqui 3 lições muito importantes. Primeiro, viver pela fé significa um propósito que nós temos de amar como fomos amados. Sim. Então, viver pela fé é amar como Cristo nos amou. Isso, e aliás, é uma ordem, né, bíblica, principalmente para aquele que teve encontro com Cristo. É preciso amar, porque foi amado. Segundo, isso envolve uma entrega a quem se entregou por nós, né? Então, a partir daqui, eu vivo pela fé, ou seja, eu me entrego, eu me consagro cada vez mais ao Senhor Jesus. E terceiro, é servir a quem me resgatou do próprio inferno. Então, servir a quem me resgatou da condenação eterna. Isso é viver pela fé, tá? Amar, se entregar a Cristo e servir a Cristo. Tá bom, meu querido? Então você passa a ter essa eficiência na sua fé. De forma que Paulo vai dizer no finalzinho, olha, assim eu não anulo a graça de Deus. Eu não anulo. Porque se a justiça é mediante a lei, então por que Cristo morreu? Morreu em vão. Então era só viver a lei e estaria tudo bem. Mas não é assim. Não é assim, né? Nós anulamos a lei e nós vivemos a graça. Então não anulamos a graça, porque é pela graça que vem a salvação em Cristo. Fora da graça, fora da cruz, não há salvação. Tá? Por isso que a gente se firma na graça salvadora de Cristo Jesus. Então, meu amado irmão, eu vou concluindo aqui, tá? Dizendo para você que, então, viver em Cristo, né? Cristo vive em mim, demonstra a insuficiência da lei, demonstra a suficiência de Cristo e demonstra a eficiência da fé. Só quero fazer aqui umas perguntas para você e aqui a gente vai orar, né? Primeiro, é só te perguntar em que você tem firmado a sua salvação. Em méritos próprios, na placa da igreja, no ritualismo religioso, em que você tem firmado a sua salvação. Segundo, você pode afirmar que a sua salvação está firmada em Cristo, que de fato houve mudanças, tem havido mudanças na sua vida depois que você conheceu a Jesus e foi conhecido por Jesus. Terceiro, você pode dizer que a fé tem sido bastante eficiente na sua vida. Você tem amado de verdade, ou pelo menos se esforçado em amar, tem se consagrado a Jesus, orado mais, lido a Bíblia,
né, tem se envolvido com Ele? Você está assim servindo a Cristo, pronto a servir, né, se envolver com os dons que você tem, saber que Deus tem chamado especial para você no que tange a serviço? Espero que sim, meu amado irmão. Então essas respostas, elas estão dentro, né, dessa mudança que Cristo fez em nós. Por isso que assim podemos afirmar, sem nenhuma sombra de dúvida, Cristo vive em mim. Amém? Vamos orar? Senhor Deus eterno Pai, obrigado por tua preciosa palavra. Obrigado porque Jesus de fato vive em nós. Com certeza vive nos meus amados irmãos que também foram transformados pelo Senhor. Obrigado, Pai, e que nós possamos viver pela fé sempre, até o dia em que teremos esse lindo encontro pessoal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa os meus amados irmãos, cuida de suas famílias, abençoa essa nação, ó Deus, para que tenhamos o fim da pandemia e um retorno à igreja, para juntos continuarmos vivendo exclusivamente pela fé. Te louvo e agradeço em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai, paz do Senhor.